Hoje vai ser um dia abençoado, amém? Calor da bexiga. Deixar até o barco aí fora para depois a gente sair com a galera. Oh, Jesus, está testando minha paciência. Estou indo para dar um furinho ali. Oh, Jesus, dá minha paciência. Os advogados de plantão vão procurar um artigo aí mais soft. Deus é tão bom que ninguém não demonstrando que é do fax aí. Eu acho que ninguém não é errado. Agora é isso. Deus sabe de todas as coisas, amém? Estou feliz por uma coisa, porque hoje Deus preparou uma palavra para nós, amém? É o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, estar assistindo até uma pregação, e na hora que a gente está assistindo a pregação, algumas coisas a gente, Deus não está, você vai pregar sobre isso, né? Eu falei amém. E algo que eu queria compartilhar com vocês era mandar o problema embora. Nós temos que ser cristãos resolvidos na nossa vida, amém? Significa cristão resolvido, significa cristão que dá conta dos problemas, amém? Primeira coisa é o significado da palavra problema. O que significa problema? Problema significa pendência a ser resolvido, ou algo que não foi finalizado, ou seja, algo que está pela metade. Existe uma coisa que, quando eu estava montando a mensagem, Deus falou comigo, é a respeito, o problema que manda embora é você. O problema não vai embora se você não tomar atitude. O problema não vai embora se você não fizer nada. O problema só vai embora se você tiver uma atitude. Amém? Porque você às vezes ora a Deus no sentido assim, Senhor, resolva o meu problema. Mas eu mesmo não estou fazendo nada para resolver o problema. Simplesmente eu estou querendo que Deus, como um passe de mágica, resolva o meu problema. Vamos abrir comigo aqui, ó, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu até agora vai sair no YouTube, que eu falar o pneu do barco do cara. Glória a Deus. É nossa. Isso que é bom, você sempre tem um amigo advogado, né? Você sabe como você vai precisar. Glória a Deus, todos acharam? Amém? Versículo Jonas 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Acabado do sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo que tu és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Amém? O que Deus está falando conosco aqui? Jonas tinha chamado, essa é uma passagem conhecida, que era para ir para uma terra
pregar a respeito das coisas de Deus. Só que ele não queria fazer aquilo. Deus falou: vai para a direita, ele foi para a esquerda, ele foi para Tarsis, ele não era chamado para aquilo. E naquele momento, Deus permitiu que tivesse uma tempestade. E quando chegou a tempestade, enquanto ele não foi lançado fora, enquanto ele, que era o problema, não saiu, a tempestade não parou. E você vê que no barco eles jogaram várias coisas. Jogaram fora as mercadorias, jogaram fora aquilo que eles estavam trazendo, mas mesmo assim o negócio não acabava. Mesmo assim a tempestade não cessou, mesmo assim o barco não deu uma melhoradinha. Então eles começaram a desconfiar que tinham outras coisas. Amém? Às vezes nós estamos vivendo tempestade, às vezes nós estamos vivendo dificuldades, nós fazemos isso, fazemos aquilo, fazemos isso, fazemos aquilo, mas o negócio continua não resolvendo. Por que o negócio continua não resolvendo? Porque eu não mandei o meu problema embora. Eu não fui na raiz do meu problema. Amém? Eu não cheguei para Deus e cheguei e disse assim: Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Por quê? Existem problemas que são mais fáceis de resolver. Existem problemas que são mais difíceis de resolver. Existem situações que Deus pede de nós algo que às vezes a nossa vaidade não permite que nós venhamos a fazer. Às vezes nós não conseguimos chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, me ajuda a resolver este problema. Amém? Porque nós achamos que até um ponto nós controlamos o problema. Nós temos um problema sobre controle. E Deus está querendo te dizer essa manhã para mim e para você: que quem controla o problema é Deus. Eu tenho que entregar para Ele resolver. Amém? Quantas vezes nós vemos, ouvimos pessoas que já são mais velhas no Evangelho, mas continuam patinando na mesma situação? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Não mais. E às vezes você fica pensando: por que essa pessoa durante tantos anos passa pelo mesmo problema? Porque ela não foi na raiz do problema. Ela jogou um monte de coisa fora, mas não resolveu o problema. Amém? Quando Jonas estava no barco, jogou um monte de coisa fora, mas não foi no foco do problema. Enquanto você não for no foco do problema, você fica patinando, e o negócio não resolve. Amém? Temos que ser crentes resolvedores dos nossos problemas. Glória a Deus. Primeira coisa que Deus tem falado conosco, 1 Crônicas. Glória a Deus. Você vai sair daqui resolvido, bem amados. Às vezes é difícil. E quando eu estou falando de problema, você pode entender o problema como um problema, você pode entender o problema como um pecado, você pode entender o teu problema como algo que precisa de fato ser resolvido. Como às vezes é difícil a gente resolver o perdão, por exemplo. Difícil. É um problema? É. Eu resolvo? Às vezes não. Quantas vezes a gente não deixa o tempo passar? Tem gente que fala assim: não, deixa a poeira sentar. Poeira não assenta, filho. Poeira não tem esse negócio, o tempo vai passar, vai resolver. Dá o tempo, porque o tempo é o melhor remédio. Meu, se o tempo fosse bom para todas as coisas, ninguém tomava decisão nenhuma. Amém? Só que vai chegar em determinado momento, Deus vai querer de você uma posição. Eu tenho que resolver a minha posição. Eu tenho que resolver aquilo que um dia eu fiquei mal resolvido com alguém. Glória a Deus. Amém? Deus sabe que eu estou falando isso, né, Márcio? 1 Crônicas 21. Vamos lá. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Todos acharam? Versículo 15 de 1 Crônicas 21 diz assim: então enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto a ele de Ornã, o Jebuseu. Levantando daqui os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu.
com a espada desembanhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo. Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém a estas ovelhas fizeram assim, meu Deus. Seja pois a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo do seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, no Jerusalém. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, e falar em nome do Senhor. Glórias a ti, Jesus. Amém? O que Deus está falando conosco aqui nessa passagem? A primeira coisa que nós temos para resolver o nosso problema é reconhecer que nós temos um problema. Amém? Eu tenho que reconhecer que eu errei. Eu tenho que reconhecer que eu pequei. Eu tenho que reconhecer que eu tenho um problema. Amém? A pessoa, quando ela é viciada em alguma coisa, enquanto ela não toma consciência de que ela tem um vício, que ela é viciada aqui, ela não procura ajuda, porque ela acha que controla o negócio, ela acha que controla o vício. Amém? Mas, enquanto eu não reconhecer ela, não tem como eu me prostrar perante Deus e pedir que haja cura, que haja restauração, que haja resolução daquele meu problema. A primeira coisa é reconhecer. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que ter ciência disso. Isso é uma coisa não simples, né? Glória a Deus. E às vezes nós somos muito orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Nós temos dificuldade às vezes de reconhecer, amado, que nós erramos. Você entendeu uma coisa? Quando alguém te faz alguma coisa, você imediatamente perdoa. Você já vai logo no primeiro momento ali, 2 horas depois que você discutiu com aquela pessoa, você vai lá e pede perdão. Qual é a primeira coisa que você pensa? Eu estou certo ou errado? Eu sou cabeça, ela é cabeçudo. É a primeira coisa que você pensa. Eu sou certo, o outro é um jumento, para não dizer outra coisa. Amém? Essa é a primeira coisa que você pensa. Você não chega imediatamente, me perdoa, Senhor, pequei contra ti. Quando você erra, você ainda quer achar um versículo bíblico para convencer Deus que você está certo. É que impressionante. Esse é o crente pentecostal. Senhor, mas na tua palavra está escrito. Meu Deus do céu. Eu não gosto de usar esse giglê, né? Senão o padre rezar, misericórdia, né? Meus amados, nós temos dificuldade para reconhecer. Nós temos dificuldade para simplesmente chegar imediatamente no perdão. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei a respeito disso. Como é difícil a gente chegar e perdoar, porque nós achamos que fizemos aquilo por causa de uma razão. Quando nós chegamos na frente de alguém, independente se você está certo ou se você está errado, e pede perdão, resolve. Mas a questão é justamente essa, porque eu acho que eu estou com a razão. Se Deus parasse para pensar e olhasse para nós, a gente já tinha virado lei há muito tempo. Porque se Deus já visse tudo aquilo que nós fizemos, Deus já chega, não tem nem diálogo. E ó, você errou assim. Já era. Você gravou. Mas quando a gente erra, o que você faz? Senhor, depois de alguns dias, alguns meses, alguns anos, Senhor, me perdoa. Senhor, errei, pisei na bola, me perdoa. E aí naquele momento, você quer que Deus te perdoe. Você quer que Deus vá e te perdoe. Só que você não quer fazer a mesma coisa com o outro. Amém? Você quer que Deus te perdoe, mas você não quer perdoar o irmãozinho lá. E por que você fala isso? Porque se imediatamente quando você orasse, falasse, Senhor, me perdoa, na sequência você ligasse para a pessoa e falasse, mas você faz isso, eu faço isso, que difícil. Amém? Mas Deus está falando algo para você. Reconheça que você errou. Reconheça. Porque se você não reconhecer, amado, não tem como você crescer na presença de Deus.
Todas as vezes quando Davi errou, ele chegou para Deus e falou: Senhor, me perdoa. Esse aqui é um exemplo. Se você ler o início do capítulo 21 que nós estávamos lendo aqui, o povo foi contar, Davi pediu para contar o povo. Se você pegar o ensejo do capítulo 21, você se pergunta por que Deus ficou furioso com Davi quando ele pediu para contar. Diz na palavra aqui no versículo, acho que 4, 5, versículo 5, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens. Você sabe por que Davi perguntou e pediu para que houvesse a contagem? Porque ele queria saber o tamanho do seu exército para a próxima guerra que ele ia ter. Então, para pensar. Se Deus virou para Davi e falou assim: eu vou te dar esta terra, Deus ia dar para ele a terra. Com 1 milhão de homens, com 300, com 50, com 100. Porque Deus ia fazer parte dele. Né? Por que Davi então foi lá e contou? Só para dizer assim: eu tenho 1.100.000, o outro tem 800.000. Ele queria saber a grandiosidade daquilo que ele tinha. Amém? E quando Deus deu um totalzinho em Davi, imediatamente você vê aqui: Senhor, me perdoa. Se tiver que fazer alguma coisa, faça contra mim, mas não faça contra o povo. Amém? Imediatamente, quando você perceber que o Espírito Santo falou com você, imediatamente ele vai escolher. Não deixe o orgulho te dominar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro. Outra coisinha para Deus poder trabalhar com você. 1 Pedro, capítulo 5. Amém? Versículo 1 Pedro 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim o trato uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo ao humilde concede sua graça. Glória a Deus. Mas quando Deus está falando a palavra humilde na palavra, Deus não está falando no sentido de pobreza. Entenda o nome de Jesus. Às vezes nós falamos assim: o irmãozinho é tão humilde. Mas ele é humilde, ou ele é humilde porque ele é pobre? São duas coisas diferentes, amém? Entende o nome de Jesus. Quando Deus está falando aqui de humildade, Deus está falando de uma pessoa sincera de coração. Quando Deus está falando de humildade, Deus está falando de uma pessoa rendida ao Senhor. Amém? Segunda coisa, para eu conseguir resolver o meu problema, é ser humilde. Amém? Deus sabe no nosso coração quando há soberba no nosso coração. Deus sabe quando o nosso coração é o coração de uma pessoa que se acha. Porque às vezes nós conhecemos pobre, soberbo e pobre humilde. E conhecemos também o outro. O rico é soberbo e o rico é humilde. Amém? E Deus está falando assim: não seja soberbo. Toda vez que nós somos soberbos, orgulhosos, cheios do meu eu, Deus não consegue trabalhar em você. Porque na palavra de Deus diz assim: que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que significa isso? É você dar murro em ponta de faca. Deus está querendo que você tenha um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que Deus possa ter a liberdade para poder trabalhar, para poder fazer você crescer. Amém? Deus está procurando isso na vida do cristão. Deus está procurando isso na nossa vida. Deus está colocando hoje esse versículo justamente para quê? Para que nós possamos ser ensináveis. Eu estava falando isso com a minha esposa. Quando a gente fala, o que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa ensinável é quando você fala algo, a pessoa recebe aquilo que você está falando. Olha, Deus mostrou tal coisa. A pessoa, tá bom, quem sabe eu receber, glória a Deus, aleluia. É uma pessoa ensinável.
Agora, quantas pessoas você chega a falar e diz que a pessoa vai e ela não te fala, mas ela pensa. O pastor não está falando nada com nada. Tudo prossegue, ele está falando, não dizer nada. Não sabe o que está falando, não sabe o que eu estou passando. Não conhece meu marido, não conhece minha mulher. Não conhece aquilo que eu estou passando. Os pastores não sabem nada. A vida é isso dele. Ele domingo pregar, está com um bom carro, bom emprego, bom isso, bom aquilo, ele não sabe a dificuldade. É uma pessoa que não é sábia. Amém? Glória a Deus. Que nós começamos a pensar diferente. Glória a Deus. Vem comigo aqui em 1 Samuel. Agora vem outra parte. Existe um negócio que muita gente faz. Muita gente. E às vezes nós fazemos sem pensar. Que é a procrastinação. Que é procrastinar. É você empurrar com a barriga. E tem muito crente, muita gente que faz isso. Tem cara que vai empurrar com a barriga. Ele pensa, ele tem vontade de resolver, ele quer resolver, mas ao mesmo tempo ele fala assim: amanhã eu vejo isso, numa outra hora eu vejo isso. Quem sabe de repente se encontrar com o irmão quinta-feira que vem na feira, eu vou falar isso para ele. E o cara vai e empurra com a barriga. E isso é uma coisa relativamente comum. Você quer ver uma coisa? Tem gente que gosta de ver a sua casa arrumada, não gosta? Gosta de ver lá certinho, arrumar. A mulher tem um pouco disso, não tem? Gosta de ver as coisas arrumadas. Às vezes a gente está lá vendo a televisão, mesmo que a gente não esteja vendo porcaria nenhuma. Está lá com o pezão, ou em cima da mesa de centro, ou alguma coisa. Às vezes está lá no intelectual, né? Vendo lá alguma coisa no iPad. Né? E a mulher vai e pede para você resolver aquele negócio. Dá lá para mim, sei lá, tomara que não está funcionando. Do céu. Você tem que perder toda aquela tua concentração de relaxamento. Pegar a chave e ir lá resolver. Às vezes eu falo para minha mulher, eu digo assim: hoje não é dia de dar o trampo, não. Hoje é dia do relax. Ela fala assim: mas você não fez nada. Eu falei: eu já fiz, já trabalhei das 8 às 6, aguentei meu chefe, estou aqui, estou bem. Bem? Não me traga mais estresse. Bem? E às vezes não é o dia que você fazer aquele negócio, mas a mulher quer aquele dia, amém? Porque a gente entende, as mulheres são dispostas, né? Como se ela fosse usar aquela tomada que você acabou de arrumar naquele dia. Né? Tem hora que eu arrumo, eu falei: e aí, vai usar? Ah não, é só para deixar arrumadinho. Todos nós não sabemos por isso, também nada de bullying contra as mulheres, não é isso. Mas o que normalmente você encontra no homem? Amanhã eu arrumo essa tomada. Não é assim que a gente fala? E aí chega amanhã, você chega em casa, o que você lembra? Não da mulher, você lembra da tomada que você está arrumando. E aí você fala: velho do céu, da tomada. Aí você dá outra desculpinha, qualquer gente que está fazendo alguma outra coisa. E vai indo. Daqui a pouco passou 2 meses e a tomada está do mesmo jeito. Já percebeu isso? E aí, o que se chama isso? Procrastinar. Sabe o que significa isso? Levar uma barriguinha. Amém? Existem situações que não vamos conseguir resolver, mas aquilo que está nas nossas mãos, Deus pede de nós algo chamado atitude. Velho, chegar um dia, é o dia do eletricista. Eu tenho que chegar com o espírito em casa e falar assim: hoje é o dia do eletricista. Amém? A última vez que eu tentei fazer isso no meu apartamento, no outro que eu morava, eu todo machão, a Melissa falou assim: coloca um varal lá para mim. Eu estava com uma barrigada. Naquele dia eu falei assim: hoje eu vim com espírito, fiz ajudante geral, serviços gerais. Peguei a escada, todo machão, peguei a broca, fiz o primeiro furo, fiz o segundo, o terceiro, acertei o conduíte, o apartamento inteiro. Eu falei: velho do céu, eu não sabia que passou o conduíte aqui. Mas eu tive boa vontade, né? Eu tive que chamar meu cunhado lá, dar uma força aí, assuntos gerais, o negócio é muito feio. Amém? E hoje, quando eu mostro alguma coisa lá em casa, eu falo: eu sou Godoy, não sou o sobrenome dele, mas eu sou Veiga. Pronto. Amém? Aqui corre também DNA, serviços gerais. Glória a Deus. Mas Deus está pedindo de nós o quê? Atitude.
chegar e baixar o espírito, de resolver as coisas e resolver. E para resolver? Existem coisas, como eu disse, não dá. Você depende de terceiro, e não dá. Tem coisas que estão fora das nossas mãos. Mas aquilo que tiver nas nossas mãos, tem que ter atitude para resolver. Amém? E tem que ser macho espiritualmente. Para resolver. Amém? 1 Samuel 17. Versículo 40 diz assim, 1 Samuel 17. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançado mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a sua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com uma espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Amados, essa passagem é uma passagem que fala de quando Davi vai enfrentar Golias. Quando Davi vai enfrentar o filisteu proporcionalmente era maior que ele. O filisteu, olhando, ele era mais preparado do que Davi. Amém? O gigante, quando olha para Davi, fala assim: velho, você é gigante, como mesmo vai te entregar. Só que Davi teve uma coisa, várias coisas nessa passagem que a gente aprende, mas o que Deus está querendo falar hoje para mim e para você, Davi teve atitude. Davi olhou o problema, sabia que o problema era maior do que ele, sabia que ia ser difícil, porque não adianta você chegar e falar assim: não, Davi estava seguro 100%. Davi foi lá e falou assim: não, é hoje. Davi era homem como eu e você, amém? Davi tinha medo, amém? Só que Davi também tinha uma coisa, amém? Ele tinha uma confiança em Deus. Ele sabia que Deus ia resolver aquela questão naquele dia. E ele foi lá e foi resolver a questão. Quando todo mundo estava olhando, todo mundo sabia do problema, todo mundo já conhecia, mas ninguém teve a coragem de chegar lá e falar assim: não, eu vou resolver isso aqui. Vamos fazer dessa forma. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ninguém. Todo mundo estava ali, e aí? Vamos lá, e aí? Vamos lá, e aí? Mas ninguém dá um passo. Porque o primeiro que fosse era sinal que o cara estava indo, dos outros não. Sabe aquele negócio? Vamos todo mundo. Quem estiver na frente é o que vai alcançar lá. Não, todo mundo corre para trás e deixa aquele que lá estava na frente parado. Quando Deus vira para nós e fala esse versículo, Deus está falando uma coisa para nós. Deus está falando assim: cristãos, crente, na minha palavra, comece a tomar as atitudes, comece a se levantar e tomar atitude. Amém? Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, nós queremos que Deus faça parte dele, mas nós não fazemos a nossa. Nós não buscamos incessantemente quando queremos algo, nós não clamamos incessantemente. Fala assim: não, pastor, mas eu clamo. Por quanto tempo você clama? Por um dia? Uma semana? Quer ver uma coisa? Se Deus chegar e virar para você e falar assim: eu quero um jejum de 45 dias de você determinar a causa, o que você faz? Amarrado? Vai ficar aqui nem. Foi Deus que falou comigo. É a primeira coisa que você fala. Você quer algo? Quer pagar o preço? O preço já foi pago. Eu não gosto muito de usar essa expressão, quer pagar o preço, porque na cruz do Calvário já foi pago tudo, né? Mas você quer se dispor a se esforçar para algo? Amém? Deus está falando assim: comece a ter atitudes de crente. Comece a ter atitude. Amado, quando você olha o vale de ossos secos, velho, você tem que ter muita fé.
Eu, quando olho essa passagem, um dia eu vou rolar uma ideia com meu amigo que já foi. Como é que ele olhou o vale de ossos secos? Deus vira para ele e fala assim: profetiza. Cara, é brota, hein? Só assim. Você profetiza com o olho fechado ou aberto, amém? Em nome de Jesus, eu profetizo. Vai escutar para mim. Você abre o segundo olho para ver se Deus está ouvindo a tua oração. Amém? Deus está falando com você: profetiza. Clama no meio do caos. Clama no meio da dificuldade. Clama no meio do problema. Às vezes nós vemos um problema grande, enorme, insolúvel, impossível de resolver. É assim que nós vemos o problema. É assim que as pessoas olhavam para aquele filisteu. É assim que o diabo quer fazer com que nós acreditemos que é o nosso problema. Mas a gente nunca olha para o tamanho do nosso Deus. A gente nunca olha. A gente olha para o problema, sabe que você vai ter que resolver, sabe que você vai ter que clamar, mas esquece do poder de Deus. Amados, isso é uma coisa que se chama atitude. Quando nós começamos o Evangelho, é legal, porque é aquele primeiro amor, né? Aleluia, glória a Deus, o cara sapateia, culto da manhã, da tarde, da noite, vigília do sábado, o cara está cheio do fogo, Jesus, só love, o cara pede hoje, na segunda-feira acontece, meu, é tremendo. E isso com Deus, cara, é sussa. Vai passando o tempo, você começa a pedir, já começa a pedir depois de 15 dias, e você fala: eu não pedi certo, está faltando fogo aí, eu não pedi certo. Depois de um tempo, você pede um negócio, mas que demora, chuchu. Velho, oh Deus, tu está surdo, cara. Você não está vendo? Olha o que eu estou passando. Sabe qual é a diferença? No início, crente novo, você só dá porque Deus primeiro andava na sua frente. Na segunda fase do crente, você anda, Jesus está do teu lado. Amém? Na terceira fase do crente, que é essa que nós estamos, Deus vira para você e fala assim: anda, que eu vou te abrir a porta. Você entendeu a diferença? Na terceira fase, você tem que andar por fé. Você tem que dar um passo. Deus vai abrir a porta, mas você tem que dar um passo. No início não, você só andava e depois você ia. Amém? Senhor, se o pastor tiver de camisa branca, eu vou fazer isso. Amém? Aí você vai viver de camisa branca e fazer. Glória a Deus. Vai chegar um tempo que Deus vai falar assim: faz. Aí vai aparecer camisa preta. Você fala: glória a Deus. Não, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Amém? Deus quer, irmão, que você supere as dificuldades. Supere o problema. Tem coisa que é difícil, irmão. Porque nós somos bombardeados todos os dias, com uma notícia ruim. Ou é a economia, ou é o setor, ou é isso, ou é aquilo. Posso até dizer que tudo isso possa ser verdade. Não quero dizer que não seja, mas eu quero também te dizer uma coisa. Sério, não posso ficar perdendo meu tempo só com isso. Não posso só ficar olhando para isso. Não posso só crer que Deus vai permitir que eu passe isso. Senhor, estou aqui. Senhor, preciso fazer alguma coisa. Senhor, me mostra, me corrige. Senhor, se for para me redimir, me corrija, mostra. Envia um anjo, envia uma pessoa, envia uma televisão. Na hora que eu estiver vendo uma pregação, o cara vai falar comigo, ele vai dizer que eu estou errado. Você vai dizer: não, pastor, mas ele não fala porque é uma gravação. Fala assim. Quantas vezes eu não passei no meio do canal, tinha um versículo, eu falei: não é comigo não, faço. Aí eu volto, caio de novo no mesmo canal, o cara repete o versículo e ele havia falado, ele está enganado. Aí eu vou, subo o canal de novo, vou lá e faço de novo a mesma pregação. E eu falo assim: nossa, velho, que pregador mais repetitivo. Falou 3 vezes o mesmo versículo. Você acha que foi 3 vezes coincidência que você mudou no outro canal, que era no canal do cara? Deus está falando para você, para mim. Olha para Ele. Veja o Deus que você serve. Mas faça algo da tua parte. Amém? Tem que fazer aquilo também. Glória a Deus. Fica só preso naquilo que os teus olhos estão vendo, irmão.
Outra coisa que eu vou te falar, Lucas 17. Algo que Deus se agrada, demais. Demais. Se Deus não se agradasse disso, Deus não tinha colocado isso na palavra. Tá bem? Lucas 17, versículo 11. Versículo 11 de Lucas 17. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Mas o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de duas coisas. Primeiro, de agradecimento. Amém? Se Deus não quisesse que você desse glória a Deus, Deus não tinha escrito isso aqui na palavra. Essa foi a primeira coisa. Montar os memoriais das bênçãos que Deus tem nos dado. A segunda coisa que Deus está falando aqui é o seguinte: às vezes as pessoas vêm até a igreja, querem Deus, você olha, o cara tem todo o estereotipo do crente. Você fica até com vergonha, porque o cara parece que é mais crente do que você é. Você vai falar às vezes alguma outra coisa no futebol, falar mal do vizinho, sei lá, alguma coisa, o cara só Jesus, só Jesus, só Jesus, fala: nossa, o cara está crentaço. E você fala alguma coisa bobeada e não te repreende. Você fala alguma coisa errada. Ô irmão, fala isso aí não. Isso aqui eu faço dinheiro, né? Fala não. Só que na hora que o cara recebe a bênção, como recebeu os 10 leprosos, ele vaza. Ele vaza. Ele vaza porque ele estava na igreja com muito propósito. E Deus conhece o nosso coração, né? Ele estava só interessado na bênção. Só isso. Deus deu, vá para fora. Eu conheci um caso que foi legal. O cara veio para a igreja, ele era solteiro, sozinho. E aí ele arrumou umas asinhas dentro da igreja. Achou bonito. Falou: nossa, esse é Deus. Até pode ser, não sei. Mas ele levou as asinhas embora. E aí saiu ele e as asinhas da igreja. Porque ele recebeu a voz e depois nunca mais apareceu. Amém? O cara só queria uma companhia. O cara só queria uma mulher. Pediu para Deus um relacionamento. Deus não quer um relacionamento. Amém? A outra metade pegou lá a costela e falou: olha, aqui, estou te devolvendo outro pedaço de costela. Amém? Glória a Deus. Deus está falando assim: dá glória, volta e agradece, mostra memoriais e seja fiel. Fiel. Foi Deus que te deu, foi Deus que abriu a porta para você, foi Deus que te deu a vitória, e aí depois você recebe e vai embora. Deus não tem isso de você não. Ainda Jesus chegou, virou para ele e falou assim: mas não eram 9. E se você parar para pensar curioso, Jesus teve tempo de perguntar, meu. Pô, se aparece 10 pessoas na minha frente, aparece 10 na tua frente para você ver de repente. Porque tem uma palavra que eles se encontraram com Jesus. E um dos leprosos chegou, virou para Jesus e falou assim: ó, compadece de nós, dá uma limpadinha aqui. E os caras saíram correndo. Quando Jesus contou, aquela cabeça na frente do outro ali, né? Quando Jesus sabia que era 9. Jesus sabia que era 9, cara. E falou assim: só você voltou, e os outros 9. Amém? Deus não gosta, não quer que não seja dado glórias a Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém, cara. Amém? Sejamos crentes agradecidos. Para encerrar, 2 Coríntios. Aleluia.
2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18. Segundo Coríntios 3, 18. E diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Mas, quando Deus está falando aqui sobre como por espelho, Ele fez com a Bíblia. Quando Deus deu esse versículo, que eu viesse a pregar hoje, Deus colocou algo no meu coração chamado rótulo. O que significa rótulo? Todo mundo tem um rótulo. Amém? Eu vou te explicar o que significa isso. Tem pessoas que são conhecidas porque o cara é paciente. Porque ele é manso. Porque o outro é pavio curto. Porque o outro é isso. Porque o outro é aquilo. Então existe um rótulo. Todo mundo tem um rótulo. Então existe alguma característica em você que te chama mais atenção. E as pessoas te conhecem por isso. Rótulo sério, rótulo engraçado, rótulo chato, rótulo. E cada um tem o seu, amém? Só que quando Deus está falando aqui sobre imagem, Deus quer que as pessoas, quando olhem para você, vejam um crente, imagem e semelhança. Amém? Você tem que ter um rótulo diferente, cara. Tem gente que as pessoas olham, o cara fala que é crente. O cara fala, velho do céu, eu vou matar uma galinha hoje, porque se eu for crente como esse cara, com certeza que eu vou para o inferno. E como o cara não tem a certeza que você vai ser salvo, é mais fácil matar a galinha, acender a galinha preta. Amém? Nós temos que ter um rótulo diferente. Quando eu falo que eu tenho uma imagem, que eu sou semelhante a alguém, as pessoas têm que ver essa semelhança. Amém? Quando a pessoa olha para um filho teu, ele sabe que existe uma imagem, uma semelhança sua do teu filho com você. Ou é o cabelo, ou é o nariz, ou é a cor, ou é o jeito. Às vezes fisicamente o cara é diferente completamente do pai ou da mãe, mas você repara como Deus é perfeito. Deus faz a imagem com um jeito do outro. Você reparou isso? Você vê um fisicamente assim, igualzinho, fala, nossa, você parece com a minha mulher, mas o jeito da criança é do pai. Ou o contrário, parece com o pai, mas o gênero é da mãe. Amém? Eu quero sempre falar uma coisa para mim. Nasceu bonito como a mãe. Qual foi a conclusão que eu tive? Meu pai era feio. Você nasceu bonito como a minha mãe? Amém? Dona Santa Isabel. Glória a Deus. O nome da minha mãe é Isabel. Amados, tem que ter uma imagem de semelhança de Deus. Amém? Isso é importante. Por que eu estou te falando? Porque conforme você vai resolvendo os problemas, as pessoas vão te conhecendo e dizendo, esse é crente. Esse é crente. Esse é crente. Tudo que eu ouvi falar dele, falei bem. Tudo aquilo que eu vi fazendo, eles bem. Tem que ter um rótulo. Amém? E não um rótulo de safado, um rótulo que passa a perna, um rótulo de mulherengo, um rótulo que está na mesa dos escarnecedores. Glória a Deus. Amém? A imagem e semelhança de Deus, cara, é algo muito importante. Amém? Nós temos que ser parecidos com o brother mais velho. Jesus. Eu tenho que ser parecido com ele. E você? Glória a Deus. Amém? Queria algo agora de vocês, irmãos. Vamos ficar de pé.